precisamos aprender sobre a fé genuína, ou seja, a fé verdadeira e sincera, pois essa fé é a que agrada ao nosso Deus. Esse é o estudo de número 1153 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A fé genuína é a fé autêntica, é a fé que não é fingida, mas é uma fé firme e inabalável, pois ela está alicerçada na rocha que é o Senhor. A fé genuína é a fé autêntica que não é fingida, mas é uma fé firme e inabalável, pois está alicerçada na rocha que é o nosso Senhor. Vamos ao nosso tema, a fé genuína no Senhor. Nosso texto base está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Olha o que diz: o alvo desta orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Outras versões dizem que é de uma fé não fingida, uma fé sem hipocrisia, uma fé forte, uma fé verdadeira. E genuína significa legítima, verdadeira, sincera, autêntica, não falsificada, não fingida. E a Bíblia nos ensina que sem fé nós não agradamos ao nosso Deus. Vamos conferir? Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Nós precisamos ter fé em Deus. Muitos querem receber o favor do nosso Deus, mas não querem caminhar com ele e muito menos servi-lo. O nosso Deus é real e tem recompensa para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que caminham com ele. E nós precisamos entender que a Bíblia nos dá exemplo de pessoas com fé sincera, que serviram a Deus com um coração sincero e que agradaram ao nosso Deus. O primeiro exemplo que eu quero ver é o exemplo de Enoque. Enoque agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 5, que diz: por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque andou com Deus, ele caminhou com Deus, ele agradou ao nosso Deus, eles dialogavam, eles andavam juntos. Enoque, ele tinha fé no Deus invisível. Muitas pessoas têm dificuldade de crer em Deus porque eles não o veem. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Corinto que devemos sempre ser confiantes no Senhor. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 6 ao verso 8 diz: portanto, andamos sempre confiantes, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança. A nossa caminhada cristã é permeada pela fé, pela viva esperança. A Bíblia nos ensina que em todo o tempo nós devemos estar esperando o nosso Senhor e o nosso Deus. Ele nos arrebatará, ele nos dará um corpo glorioso, ele transformará esse corpo corruptível num corpo glorioso. Devemos viver pela fé no Filho do Deus vivo, mesmo não o vendo. Devemos confiar nele, confiar na sua palavra, onde ele se revelou a nós. E Paulo ensinou que coisas que vemos, elas são passageiras.
Segundo Coríntios capítulo 4, verso 18, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Os nossos olhos não devem estar fixados no que é visto, no que é palpável, mas sim no que é eterno. Precisamos trazer à nossa memória que o Senhor, Ele tem preparado para nós uma habitação eterna que é indescritível. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz, no entanto, como está escrito, olha que versículo maravilhoso, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Nós temos um Senhor que nos ama, nós temos um Deus maravilhoso que tem preparado para nós um lugar maravilhoso, e Ele, ainda a Bíblia nos ensina que é o Deus da recompensa. A Bíblia nos ensina que a fé genuína é a fé que agrada a Deus, e temos vários exemplos de pessoas que agradaram a Deus por terem fé genuína. A fé genuína é uma fé obediente, como a fé de Abraão. Vamos ver? Atos capítulo 7, verso 2 e verso 3. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Mesmo sem ter visto a Deus fisicamente, Abraão creu, e ele demonstrou a fé genuína em diversos momentos da vida dele. Um exemplo marcante é quando a fé genuína de Abraão foi provada por Deus. Gênesis capítulo 22, verso 1 e verso 2 diz: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrificai-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, pois ele creu na promessa do Senhor, que de Isaque seria a descendência prometida por Deus, e através da aliança perpétua que foi estabelecida, e caso fosse necessário, Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 19 diz: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era a fé genuína, a fé verdadeira, a fé obediente, porque ele obedeceu ao Senhor em tudo, ele agiu de acordo com as orientações do Senhor. Outro exemplo para a nossa reflexão sobre a fé genuína de Abraão é quando Sara pediu para ele mandar embora o filho dele, Ismael. Gênesis capítulo 21, verso 12, verso 13. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva,
tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente, mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Quando Sara pediu para Abraão mandar embora a Agar e a Ismael, Abraão ficou entristecido e ficou preocupado. A Bíblia nos fala isso, mas ao ouvir a voz do Senhor, ele creu, ele obedeceu e ainda mais, ele descansou no Senhor. Nós não podemos ignorar que a fé genuína nos leva a descansarmos no Senhor, entregando tudo a Ele e confiarmos em Sua palavra, em Sua promessa. A fé genuína nos traz segurança e confiança verdadeira em Deus. Vamos nos lembrar do salmista Davi? Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Davi nos ensina, através do seu exemplo de confiança plena no Senhor, que não deveria ter medo, pois é o Senhor que garante a nossa existência, é o Senhor que nos faz triunfar, assim como garantiu a existência de Davi e deu vitórias a ele. A fé genuína nos traz desejo de estarmos na gloriosa presença do Senhor, assim como Davi nos ensina no Salmo 27, verso 4, que diz: um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor, é buscar sua orientação no seu templo. Davi foi um homem que viveu muitas lutas, oposições, sofrimentos, traições, mas Davi, ele se fortalecia no Senhor, ele buscava ao Senhor. A fé genuína de Davi em Deus o ajudava a se fortalecer. Salmo 27, verso 5 diz assim: pois no dia da adversidade ele me protegerá, estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Davi tinha uma fé enraizada, alicerçada na rocha eterna, e não se esquecia que o Senhor o mantinha em segurança e em paz, e a fé genuína dele no Senhor o ajudava a viver na dependência do nosso Deus. Salmo 27, verso 10 e verso 11 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. A fé genuína de Davi no Senhor levava-o a compreender que nunca estava só, pois em todo o tempo o Senhor estava com ele, o orientando, o guardando, o sustentando e garantindo a ele a vitória. A fé genuína de Davi o levava a declarar o amor dele ao nosso Deus e a expressar quem verdadeiramente é o seu Deus. Salmo 18, verso 1 e verso 2 diz: assim se expressou Davi. Olha que linda declaração de Davi: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Davi, ele escreveu esse salmo após ser livre das mãos de todos os seus inimigos, após ser livre das garras de Saul. Nas adversidades, Davi se refugiava naquele que era a sua fortaleza, na sua torre forte e segura. Sabe
Sabe por quê? Porque ele confiava plenamente no poder glorioso do Senhor. Davi é o outro exemplo de fé genuína para nós. O exemplo de Abraão e de Davi de fé genuína nos leva a entendermos que o nosso Deus, ele é bom, ele é digno de confiança, ele é fonte de toda esperança e de consolação. O nosso Senhor, ele se agrada da fé genuína de seus filhos, ele se agrada daqueles que confiam plenamente e esperam em suas promessas, confiando que Ele é fiel, que possamos ter fé genuína para agradarmos ao nosso Deus, certos de que receberemos a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.